Você que estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, que você possa estar se inscrevendo no canal e compartilhando essa palavra de Deus, amém? João, capítulo de número 14, versículo de número 23, está escrito assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, diga assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Vou continuar. Que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Esse vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. Agradecemos porque o Senhor tem feito infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, por amor de nós, por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual foi entregue na cruz pelos nossos pecados. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo que foi nos dado para nos fazer conhecer a verdade, para nos fazer discernir o caminho, conhecer a verdade e experimentar a vida que estão em Cristo Jesus. Nós pedimos a Deus que o Senhor tire da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento de intimidade, de profundidade com a pessoa do Espírito Santo, para que possamos experimentar tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para nós, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas que somente podem ser reveladas pelo Espírito Santo aos nossos corações. Por isso eu peço que o Senhor tenha nessa noite a liberdade, tenha nessa noite a liberdade de entrar no nosso coração, na nossa vida e mostrar tudo aquilo que deve ser deixado de lado, tudo aquilo que deve ser tirado, tudo aquilo que está faltando, para que nós possamos acrescentar na nossa vida e viver uma vida sobrenatural, uma vida debaixo do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor o fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. A Bíblia diz aqui no livro de João, capítulo de número 14, versículos ali de onde nós lemos ali, até onde, do 23, se não me engano, até onde nós lemos, que Jesus, Ele iria para o Pai. Isso já aconteceu. E que Ele enviaria o Espírito Santo. Isso já aconteceu. E esse Espírito Santo, ele serviria para, entre muitas coisas, nos ensinar a verdade. Quem aqui gostaria de conhecer a verdade? Diga amém. E a verdade aqui é a verdade de Deus, porque a verdade dos homens ela é relativa. A verdade dos homens ela é passageira. A verdade dos homens ela é, muitas vezes, para um é verdade, para outro não é verdade. É igual uma fotinha que tem de um homem de um lado, olhando o número 9 no chão, ele diz, é o 9. Aí tem o outro do outro lado e diz, é o número 6. Os dois estão dizendo a verdade, sim ou não? Mas é uma verdade que ela tem ambiguidades, ela tem dois aspectos. E na palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não acontece, porque a verdade de Deus, ela é uma só. A verdade de Deus, ela é uma só acerca da verdade. Por exemplo, as igrejas têm muitas linhas teológicas diferentes. Eu sempre falo, não tem como estar todo mundo certo. Ou está todo mundo errado, ou só tem um que está certo. Ou um acerta num ponto e erra no outro, o outro acerta no outro e erra no outro. Mas não tem como um falar que é predestinação, o outro falar que não é, e os dois estão certos. E Deus está concordando com os dois. Não. Deus só tem uma verdade. As coisas acerca do reino de Deus só são uma verdade. Para isso, Deus enviou o Espírito Santo. Só que, infelizmente, a maioria dos cristãos, eles não entenderam a importância, o potencial que está na pessoa do Espírito Santo, que é dado para todos. Quando você crê, a Bíblia diz que você é selado com o Espírito Santo. Só que a questão não é você recebê-lo, porque Deus o dá gratuitamente. A questão é você valorizá-lo. A questão é você não entristecê-lo. A questão é você consultá-lo. A questão é você guardar o seu coração para que ele seja sensível quando ele te der alguma direção.
Porque não tem nenhuma vez na sua vida que você pediu direção ao Espírito Santo que ele não deu. Pode acontecer de você pedir, ele dá a direção e você não entender. Você não ter sensibilidade para discernir. Mas que ele dá a direção, ele dá. Por quê? Porque ele está ali para isso. Ele te foi dado para, entre muitas coisas, te direcionar, te guiar a toda a verdade. E tem fatores que endurecem o nosso coração. E quando nós estamos com o coração endurecido, ele fala, a gente não ouve. Ele fala, a gente não sente. E eu separei aqui 7 maneiras que o Espírito Santo tem de falar. Talvez eu não vou falar das 7, se eu não terminar hoje, pode ser que eu termine no domingo que vem ou na quinta-feira. Mas você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. Pastor, mas eu achei que o Espírito Santo só falava com profetas. Ele fala também com os profetas de uma maneira mais específica, que é de voz audível, e é algumas vezes também, porque eu já conversei com vários profetas, todos eles falam a mesma coisa. Deus, o Espírito Santo falar de maneira clara, é algo que acontece de vez em quando. E ele falar da maneira que ele fala com todo mundo, acontece o tempo inteiro. Então eu vou falar aqui de todas elas, para você passar a partir de hoje, a discernir quando algo na sua vida, você está sendo parado pelo Espírito Santo, quando você está sendo, ele está dizendo que você pode seguir naquela direção, para que você não viva fora do centro da vontade de Deus. Então diga assim, 7 maneiras, não diga mais forte, 7 maneiras do Espírito Santo falar comigo. Então eu vou falando e vou falando. Se eu sentir que ficou já muito tempo, eu paro, continuo domingo que vem. A primeira delas está escrito na palavra de Deus. O Espírito Santo jamais vai falar com você algo que contrário ao que está na Bíblia. Ele pode falar algo além do que está na Bíblia. Além, mas nunca contrário. Quem está entendendo a diferença, diga amém. Amém. Por exemplo, olha, vira ali, fulano de tal está doente, vai na casa dele fazer uma visita e tal. Isso não está na Bíblia, que o fulano de tal está doente, que você tem que ir na casa dele. O fulano de tal, fala o nome dele e tal. Isso não está na Bíblia, mas também não é uma mentira. Agora, quando ele falar da Bíblia, ele vai sempre falar o que está na Bíblia. Nunca vai falar uma coisa diferente do que está na Bíblia. Então, se tem alguma área da sua vida que você está querendo direção, se você é cristão, já era natural você ter o hábito de ler a Bíblia. Se você lesse a Bíblia do tanto que você faz assim no Facebook, assim com o dedinho assim, ó, você já tinha lido ela umas 15 vezes. Quem aqui já tinha lido umas 15 vezes, diga amém. Minha mãe já tinha lido 35. Por quê? Porque aquele momento que você está ali, ó, a Bíblia no celular é a mesma coisa. Ela é fazendo assim com o dedo também. Então, se a gente valorizasse tanto a Bíblia como a gente valoriza as redes sociais, nós já estaríamos cheios de informações que o Espírito Santo só ia precisar lembrar. Porque quando ele te lembra, é algo que você já ouviu, é algo que você já leu, é algo que você já está informado. Mas por algum motivo você pode não estar sabendo ali no momento, e ele vem, o que o texto diz? Ele vos fará lembrar. Então, para ele te lembrar de algo, você já tem que saber. Para ele te lembrar de como um marido, uma esposa, um filho deve ser, você já tem que ter ouvido na igreja ou então lido na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é sempre a verdade, mas não é toda a verdade. Diga assim, é sempre a verdade, mas não toda a verdade. Porque se eu disser que tudo que Deus é, pensa, sabe, está ali na Bíblia, Deus é limitado, porque a Bíblia é limitada. A Bíblia tem 66 livros, não tem como Deus caber ali, não tem como tudo que Deus pensa, sente, tem para a sua vida, está ali. Não está escrito lá se você vai ser um pregador. Tem coisa que está ali para te dar uma direção, mas é a mais do que a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou passando da Bíblia, eu estou dizendo que Deus é maior do que a Bíblia. Quando ele falar com coisas que estão na Bíblia, ele vai sempre concordar com o que está na Bíblia. Mas ele fala coisas extras. Tem igrejas que não acreditam em profecia, tem igrejas que não acreditam em revelação. Ele diz assim, nós só acreditamos do que está na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é a verdade. Qualquer coisa que não tiver ali, não é a verdade. Aí uma pessoa recebe um dom, uma revelação de que tem que fazer isso, aquilo, não está na Bíblia. Aí a pessoa rejeita aquela direção de Deus para o momento atual, só porque não está escrita aquela revelação na Bíblia. A Bíblia é a verdade. A revelação atual de Deus nunca vai estar em desacordo com a Bíblia. Ela pode estar além. Ela pode ter uma direção a mais, mas nunca contrário. Então, se você quer que o Espírito Santo te dê direção para a sua vida, passe a ver o que está escrito. Porque Jesus disse que toda a palavra foi inspirada por Deus para ensinar o homem de Deus, ou seja, já é de Deus, a andar na verdade. Então, se você quer andar na verdade, leia a Bíblia. Pastor, eu estou orando para Deus me mostrar seu caso com fulano de tal. Eu sou crente e ele é macumbeiro. Eu estou pedindo o Espírito Santo para me mostrar. Ele não vai mostrar, porque já está na Bíblia. Se já está escrito, você já deveria saber. Porque normalmente um cristão, ele tranquilo ali, ele não vai namorar e casar muito rápido. Ele vai ter tempo.
3 meses, no mínimo 6 meses. E é tempo que já dá para ler a Bíblia toda, 6 meses. Então, normal que você termine de ler e lê de novo, né? Então, naquele tempo, você iria ler na Bíblia que está lá: não imperará um jugo desigual. Não preciso perguntar ao Espírito Santo. Pastor, um pobre chegou na minha porta e pediu um prato de comida. Eu vou orar ali para ele dobrar o joelho para saber se é de Deus. A Bíblia diz: dá a quem te pede. Pastor, meu inimigo está arrependido e está passando uma necessidade e está passando fome. O que eu faço? Estou orando para Deus me revelar. Ele não vai revelar, porque a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. O que está lá em Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus ensinou no Sermão do Monte, já é uma verdade. Você não precisa perguntar para Deus: Deus me magoou, perdoa ou não? Será que é de Deus? Não, é de Deus, não precisa perguntar. Deus, fulano de tal falou mal de mim, me dá uma direção aqui para me fazer alguma coisa. A direção de Deus para você aquietar e saber que eu sou Deus já está na Bíblia. Ele pode dar uma direção extra, pode, mas as que já estão na Bíblia, dificilmente ele vai dar. Por quê? Porque você já deveria ter lido a Bíblia. Se você escolher a hora de ler a Bíblia, a hora de estar no culto, a novela da Globo, aí numa hora do futuro você vai passar uma confusão, que você vai precisar de uma informação. Aí você não leu, você poderia ter lido, mas estava fazendo outra coisa. Você pode ali ficar confuso. Por quê? Porque a direção que já era para estar na sua mente, ele só ia te lembrar, ela não está. Por quê? Porque você não leu. Então, a principal maneira de Deus falar, e a mais segura, a que menos dá confusão, é a Bíblia. Porque se já está escrito, você já tem que saber. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele falou: Jesus, está escrito. Jesus poderia usar uma outra arma, mas Jesus escolheu usar a mesma. Por quê? Porque é a mais forte. E ele disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, você vir na igreja na quinta, você vir no domingo, você assistir uma mensagem no YouTube, você assistir uma mensagem no Facebook, você ouvir outras pessoas, isso ajuda você a receber as informações da Bíblia. Quando você precisar de uma delas, o Espírito Santo vos fará lembrar. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, eu recebi meu salário aqui, eu não sei se eu tiro uma parte para ofertar na obra de Deus. Essa dúvida, você não precisa orar sobre ela. Já tem de Deus uma resposta para isso. Quem está entendendo, diga amém. A segunda maneira do Espírito Santo falar com você é através da consciência. Diga assim: consciência. Você já viu quando você vai fazer um negócio, a consciência pesa? Quem aqui já pesou a consciência? Diga amém. Você faz, aí a sua consciência pesa. Você está fazendo, está se programando para fazer, a consciência pesa. Está lá no livro de, acho que é Romanos, se eu não me engano, que a consciência, ela fala conosco. O Espírito Santo está na consciência e ele fala tanto nos acusando como nos aprovando. Quando você sente a acusação, você fica sabendo que aquilo não é de Deus. Mas primeiro você precisa conhecer a Bíblia, porque senão você vai seguir uma consciência da religião. Porque tem mulher que quando pinta a unha, ela sente na consciência que está errado. Não é o Espírito Santo, é porque ela não leu a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que eu estou falando aqui na ordem. Tem que ter a ordem. Primeiro você vai pela Bíblia, depois você vai pela consciência. Se a sua consciência te fala algo que não está na Bíblia, é porque é a religiosidade. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, eu senti que eu não posso vestir roupa tal, se eu vestir vou para o inferno. A roupa tal. Eu acredito que não vai estar na Bíblia. Se vai estar na Bíblia, se não está na Bíblia, não é o Espírito Santo que falou. É a sua mente que já está ensinada pela religião. Por isso que os discípulos da igreja primitiva, eles nem tinham Bíblia. Para quê? Para eles não ficar confusos. Então eles só seguiam o Espírito Santo. Hoje nós temos a Bíblia, é bom, mas a maioria não lê. E escuta cegamente o que certas lideranças falam. E aí quando erra, quando faz aquilo que a liderança falou, nossa, a consciência pesou. Mas não é porque é o Espírito Santo. É porque já está, aquela verdade que não é verdade, já está enraizada no coração da pessoa. Então primeiro a Bíblia. E depois a consciência. Então se a sua consciência já está peneirada ali pela Bíblia, você sentiu de ir num lugar, pesou o coração, consciência, sabe que Deus está te dizendo que talvez não é uma boa ideia. Começou a se relacionar com alguém e a consciência está te acusando. Porque a gente pensa que jugo desigual é só namorar com o de fora da igreja. Às vezes o que está dentro da igreja é jugo desigual. Quem está entendendo, diga amém. E a consciência vai poder te acusar e dizer: não é o propósito de Deus para a sua vida. Ou a consciência pode fazer o contrário, quer te aprovar e dizer: faz sentido, eu estou sentindo que tem lógica, que não está havendo condenação, está havendo paz de Deus, está tendo um sentimento de concordância na minha mente. E aí você vai e sabe que você não está fazendo nada errado. Quem está entendendo, diga amém. A terceira maneira é um sentimento. Por quê?
Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, o Espírito dele se uniu com o de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,17. Então, o pensamento que ele vai te dar, você vai pensar que é seu. Mas, na verdade, ele veio de Deus. Eu lembro uma vez que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava contando para o irmão, acho que foi a Duda que eu estava contando ontem. O pastor orou por mim, pelo telefone, eu fui batizado com o Espírito Santo, fiquei muito feliz. Falei assim, pastor, eu tenho que abençoar seu ministério, eu estou sentindo te abençoar, passa a sua conta aí que eu vou abençoar. Aí ele falou assim, pastor, amém. E eu propus no meu coração R$100. Eu falei assim, vou abençoar. Na época eu ganhava R$1.000, o salário mínimo era R$500. Estava ali, rico no pedaço. Amém, irmão? Amém. Falei assim, não, eu vou ofertar R$100 a vida desse pastor e além do dízimo, oferta. Aí na hora que eu fui para ofertar, eu senti uma vontade de mandar R$200. Falei, gente, mas que vontade estranha. Estou sentindo vontade de ofertar. Será que isso é o Satanás? Não pode ser o Satanás, porque ele vai fazer eu sentir vontade de abençoar um pastor, sentir vontade de semear. Aí eu fui sentir aquela vontade, falei, isso é estranho. Eu propus 100, mas eu estou sentindo vontade de ofertar na vida desse pastor 200. Aí eu ofertei os 200 e tal. Quando ele recebeu o comprovante do depósito, ele falou assim, pastor do céu. Pastor não, na época eu não era pastor ainda. Ele falou assim, Richard, foi Deus que te falou? Eu falei, não, eu nem sei, eu nem ouço a voz de Deus, eu nem sou tão crente assim. Aí ele falou assim, não, mas como que você mandou R$200? Eu falei, não, eu senti, eu estava pela ponte dar 100, eu senti ele na hora de dar 200. Ele falou, eu estou com uma conta aqui de R$200 para pagar, eu estava de joelho, dobrando aqui, pedindo a Deus para usar alguém para me pagar, para Deus falar com alguém. Então, deve ser que Deus falou. E esse sentimento que eu tive de que sentia vontade, foi Deus falar. Então, todo mundo aqui já sentiu uma vontade de fazer o bem para alguém, já sentiu uma vontade de ir lá pedir perdão, já sentiu uma vontade de ler a Bíblia, aquele sentimento assim, eu tenho que ler, eu estou querendo ler. Teve um pastor que um dia falou com o irmão assim, pastor, o irmão falou com o pastor, eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo. Nossa, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Porque Deus não fala comigo. Aí ele falou assim, aí o Espírito Santo revelou para o pastor, pergunta para ele quantas vezes que ele acordou 3 da manhã na última semana. Aí perguntou, deixa eu te perguntar, você acordou 3 horas da manhã quantas vezes essa semana? Ele falou, todo dia. Como é que o senhor sabe? Aí o Espírito Santo, o pastor já era mais espiritualizado, ele revelou para ele mais claramente. E o que ele sente? O que você sente quando você acorda? Nossa, pastor, me dá uma vontade de orar, não sei porquê. E o pastor pergunta para ele, e aí, o que você faz? Isso não é hora de orar, né? Eu vou e durmo de novo. Ele falou, então, você não tem problema de surdez, como é que é? Seu problema não é de surdez espiritual, é de burrice espiritual. Porque você está achando que Deus vai descer um anjo ali para falar com você, que você tem que orar, que Ele está querendo na sua vida, que você ora naquela hora mística, dentário, não é algo para todo mundo, é algo específico ali. Então ele queria que Deus falasse. Ele acordava do nada, sentia uma vontade de orar e pensava, isso não é hora de orar, vou orar. Aí dormia e dizia, Deus não fala comigo. A pergunta que eu te falo é, Deus falava com ele, sim ou não? Só que ele endurecia o coração e não ouvia atentamente a voz do Senhor Deus, porque ele queria o quê? Ouvir uma voz, meu servo, eis que te digo, levanta da cama que eu vou falar contigo. Não ia falar desse jeito, por quê? Porque isso aí é uma coisa que tem a ver com uma experiência, com o tempo que você está passando com Deus. Então, se sentiu de ofertar, é de Deus. Um dia o pastor falou comigo, estava conversando comigo no telefone, e falou assim, pastor, eu estou sentindo de ofertar na sua vida. Eu falei, é de Deus, pode ofertar, não tenha dúvida não, pode ofertar, antes que você passe a vontade. E eu passei a conta para ele, ele ofertou. Na hora que ele ofertou, aí eu fui pagar as contas. Peguei o dinheiro e fui pagar as contas. Não somei as contas. Quando eu fui pagar as contas, quando eu terminei de pagar a última conta, não sobrou um centavo. Eu falei assim, nossa Senhora, esse dinheiro aqui foi de Deus mesmo. Paguei as contas, não sobrou nada. A pergunta que eu te faço é, Deus falou com ele ou ele mandou aquele valor por acaso? Deus falou com ele. E ele ouviu uma voz falando aquele valor? Não. Ele sentiu de ofertar aquele valor. Então muitas vezes você está querendo que Deus fale de uma maneira sensacional e Deus está falando através dos seus sentimentos. E o diabo também, ele fala da mesma maneira. Já viu quando a pessoa te pisa no carro, você sente uma vontade de responder a pessoa? Aquilo ali é a voz do... Tem gente que pensa que a voz do diabo é aquela voz audível, assim, que fala uma voz clara, assim. Acontece, assim como a de Deus, acontece. Mas é em maioria dos casos, a maioria das vezes, o diabo é um imitador de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então o que acontece? Deus, ele fala no seu espírito e você sente como se fosse você. Você percebe que é uma coisa boa e faz porque ouviu a Deus. O diabo é a mesma coisa, só que ele fala na alma, ele fala na carne, e você vai sempre estar que fazer uma coisa que não é boa. A pessoa já falou mal de você, sentiu vontade de te dar satisfação. Sentiu igual você sentiu quando era de Deus, só que agora é algo que não é de Deus. Aquele sentimento ali, ele procede do diabo. Jesus ia morrer. Pedro falou assim,
nossa Jesus, o senhor não pode morrer, eu senti aqui, não morre não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Pedro ouviu a voz do diabo? Não, claramente não. Mas ele sentiu que Jesus não tinha que morrer. Se Jesus não morresse, o que ia ser de nós? Quem aqui ia conseguir pagar o preço da própria salvação? Ia dar ruim? Sim ou não? Sim. Mas Pedro não falou assim, diabo, é para falar com ele para não morrer. Tá, mas Jesus não morre, não foi assim que aconteceu. Ele sentiu, nossa, Jesus não morre não. Isso era a voz do diabo na vida dele. Teve a hora que ele sentiu de viajar para um lugar e pregar. Aquilo ali era a voz de Deus. Era um sentimento, do mesmo jeito. Só que um sentimento carregado de princípios bíblicos. O outro carregado de coisas que eram contrárias à vontade de Deus. A quarta maneira... Quarta ou terceira? Terceira ou quarta? Estou pulando, só que eu não pus número. A quarta maneira de Deus falar com você é usando as circunstâncias. Diga assim, as circunstâncias. O que é as circunstâncias? É o mover. É o jeito que está as coisas na sua vida. Porque toda pessoa que ela está andando na direção de Deus, Deus dá sinais. Quais sinais? De favor. E favor é coisas que só Deus poderia fazer. Não é porta aberta. Porque porta aberta, o diabo abre portas. Mas Deus abre uma porta. E a porta que Deus abre é aquela que você olha e fala, só pode ter sido Deus. A porta que Deus abre, você fala, isso aqui a minha inteligência não era capaz de abrir. Porque aquela porta que você vai lá e abre na sua capacidade humana, não é providência de Deus. Pode ser uma permissão de Deus que é bênção. Mas toda vez que você quer saber se você está na provisão de Deus, se você está na direção de Deus, Deus faz coisas que só Ele pode fazer na sua vida. Ele abriu o mar. Moisés ali era o único que ouvia a voz de Deus. Mas ele abriu o mar para o povo ver. Para o povo ouvir o quê? Olha, gente, eu estou falando com vocês aqui, que eu estou com vocês. O mar se abrindo, era Deus falando. O pão caindo do céu, era Deus falando. Estou provendo. Sabe quando você vai pagar a conta e o dinheiro não tem, aí vai prover no último dia? É Deus dizendo, olha, eu estou falando, estou na sua vida. Eu não te abandonei não. Estou atento, estou ligado. Aí você vai e pensa, não, mas Deus não fala comigo. Aí você vai lá e está precisando de um dinheiro e vem alguém que te devia um tempão e te paga no dia que você precisava. Aí você fala, não, mas Deus não fala comigo. Deus fala também através das circunstâncias. Diga assim, circunstâncias. A terceira, e aí pode render aqui muito tempo, né? Mas não vou render. A quinta maneira que Deus pode falar é através de sonhos. Diga assim, sonhos. Tem irmão que mais, eu acho que tem irmão que se o tanto que ele sonha, ele exercitasse mesmo, eu acho que ele acordava suado, porque que dorme, sonha a noite inteira, fica nunca está só descansando, está sempre sonhando. Aí você está numa área da sua vida, você está para namorar com uma pessoa para casar, vou dar um exemplo. Aí você sonha, orando a Deus ali, buscando na Bíblia, orando na fidelidade com Deus e buscando. Aí você sonha que a pessoa está te batendo. Você fala, opa, pode ter sido o inimigo, porque o inimigo lança sonho também, porque lembra que eu disse que Deus faz um jeito e o diabo imita. Então por isso que existe a confirmação, diga assim, confirmação. Lembra quando o faraó teve o sonho? Ele sonhou 2 vezes. Aí a pessoa está dizendo assim, Deus, eu caso com fulano, não casa. Aí a pessoa não ouve a voz de Deus, às vezes não sente no coração. Aí enquanto ela dorme, Deus dá um sonho. Ela está sonhando ali, com um pouco ela sonha que está casada ali na casa dela, bonitinho. No sonho, aí ela é maltratada pelo marido, maltratada pela esposa, a esposa fica ali no sonho, ruim, igual ele jamais queria que fosse. Aí ele pensa, tive um sonho aqui. Oh Deus, eu caso com fulano, eu não caso, caso, não caso, caso, não caso. Aí a pessoa vai ter um sonho. Ela passou uma vergonha enorme com a pessoa já casada. Aí ela falou, tive um outro sonho. Aí a pessoa fala, Deus, não sei se o Senhor não fala comigo, usa um profeta, ouço a tua voz, quero ouvir tua voz, fala no meu coração. Aí a pessoa dorme e sonha, que a pessoa no sonho traiu ela. A pergunta que eu te faço é, Deus está falando com ela ou não está falando? Está falando, só que ela está endurecendo o coração. Então, você precisa estar na presença de Deus vivo para quê? Para você poder contar com a confirmação de Deus. Porque quando você não está, e até quando você está, acontece às vezes do diabo te dar sonhos. O diabo interfere nos sonhos. Sabia disso? Quem sabia disso aqui antigamente? Sabia que você está dormindo, crente, salvo ali, e vem demônios ali na noite, te perturba e te dá um sonho que não foi de Deus, que não foi seu, e foi dele. O que você tem que fazer? Ora, a maioria das pessoas que está por causa do sono já bate na cama e dorme. O que você tem que fazer? Orar, consagrar a Deus, tanto quando você acorda o seu dia, quanto você consagrar a Deus a sua noite que você vai dormir. Tem gente que acorda de manhã e fala, Deus abençoe esse dia, seja comigo. Chega de noite, Deus obrigado por esse dia e tchau. E consagrar a noite. A noite também é importante. Porque aí evita o quê? Diminui as probabilidades do diabo interferir ali. Porque ele pode te dar um sonho e te confundir. Tem gente que sonhou, a pessoa está casada,
Ah, sonhei que eu estava com o marido da fulano de tal. Deus me mostrou. Mostrou nada, Satanás. Já pensou? A pessoa casada, a outra teve um sonho que estava com o marido da outra. Foi Deus que mostrou? Não foi. Ah, mas eu tive um sonho. Não é porque teve um sonho que foi de Deus. Não é porque eu ouvi uma voz que foi Deus. Todos os sinais que eu falei aqui, o diabo pode confundir. Até na Bíblia. Por quê? Porque aí vem a heresia. Ah, Deus falou assim. Mas não está na Bíblia, então é heresia. A minha consciência falou assim. Pode ser o diabo, religiosidade. Sentir no coração assim. Pode ser o diabo que fez Pedro sentir também. Então, pastor, o que eu faço então se pode ser Deus ou o diabo? Esteja em comunhão. Porque quando você está na comunhão, Deus te dá o sinal dele mais claro. E aí você anda na verdade. Porque uma coisa é você estar no caminho, outra coisa é você estar na verdade. E só quando você está na verdade, você desfruta da vida de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo crente salvo, cristão do mundo inteiro está no caminho. Mas infelizmente a maioria não está vivendo na verdade. Por quê? Porque tem a religiosidade, tem as vozes de pessoas da casa, tem as vozes da religião, tem as vozes da consciência que está contaminada. E aí vai falar, Deus me mostrou. E aí por causa das profecias falsas, tem gente que até começa a desacreditar das verdadeiras. Só que as verdadeiras existem. Amém ou não amém? Então fica de pé no seu lugar, nós vamos orar. E você aprendeu aqui hoje que sempre Deus está falando. Nem sempre você está entendendo, mas Ele está falando. Por quê? Porque Ele fala. Olha o que Deus diz quando Ele vai se gabar dos outros deuses. Eles têm boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Tem braços, mas não estendem a mão. Aí Ele vai ter boca, não vai falar. Então Ele fala. Diga assim, Deus fala. Então, se você agora puder, se você tem áreas da sua vida que você gostaria da direção de Deus, eu quero convidar você agora a ficar de joelho no seu lugar.